Bom, o mundo acompanha atento a entrada de refugiados sírios na Europa, sobretudo após as imagens de tragédias que chocaram a todos, como o do menino sírio morto afogado. Bom, aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, refugiados e imigrantes continuam chegando a esse novo fluxo migratório e é esse o assunto que nós vamos discutir, nós vamos conversar a partir de agora com a professora de Direito Internacional da Uniriter e também da Unifim, Tatiana Cardoso Skeff, e também com a integrante da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, a advogada Laura Sartoretto. Já ia falar errado aqui teu sobrenome. Está com a gente também a jornalista da Ubra TV, Marissa Sampaio, que também é especialista em estratégias e relações internacionais contemporâneas. Boa tarde a todas, sejam muito bem-vindas ao Conexão RS. Boa tarde. Boa tarde. Bom, Marissa, tu esteve acompanhando, fazendo uma reportagem ontem à tarde aqui no Estado, né? O que tu encontrou? Exatamente. Ontem a gente teve a oportunidade de, mais uma vez, acho que a gente é uma das emissoras que mais acompanha essa questão dos imigrantes e dos refugiados. E ontem a gente acompanhou um curso de auxiliar de cozinha para estrangeiros, a formatura de um curso. Então, tinha 7 haitianos, tinha um sírio também e tinha 2 brasileiros ali no meio. Então, vamos dar, assim, a matéria não está pronta ainda porque a gente coletou muitos depoimentos, a gente falou com o máximo de pessoas possíveis, mas vamos mostrar um trechinho do que rolou, principalmente alguns depoimentos. Vamos ver. Tive uma tapa de luva para a Europa. A Europa sempre exigiu dos países do terceiro mundo muita coisa. Só que muitos tiranos que existem hoje, que estão fazendo isso com seus povos, eles que colocaram nesse lugar. E agora que precisam de gente naufragando para ir para a Europa, outra oportunidade, eles não abrem as portas. E aqui está sendo dando um exemplo para eles, como é que tem que tratar o ser humano por ser humano. Então agora a gente vai falar com o Khaled, que é chefe de cozinha, era chefe de cozinha e chegou aqui no Brasil tem 1 ano e 10 meses e está fazendo de novo por que o curso? Eu fazer para melhorar a minha língua, porque a minha língua é muito ruim. E para fazer, eu quero gastronomia, certificado brasileira, para encontrar trabalho. E para conhecer a cultura brasileira na gastronomia. Tem receitas únicas aqui, não tem outras cozinhas. Essas 3 vantagens para esse curso. Eu tive essa oportunidade para aprender, porque quanto mais a gente aprende, e a gente tem mais facilidade para entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu aceito fazer esse curso. E por que tu resolveu sair do Haiti, então? Nem sei. Queria aventurar e aqui fiquei ficando. Tá gostando? Tem que gostar. Porque vivo aqui, tem que gostar para acostumar a esse estilo de vida daqui no Brasil. Tu pretende ficar aqui? Não sei, porque minha vida não depende de mim, só Deus sabe. Quando Cristo quiser, eu vou voltar. Só eu que estou aqui, vivendo aqui. Por que tu teve essa ideia de vir para cá, só tu? Tem que aventurar, porque quando os brasileiros querem viajar também, como assim? Todo mundo pode, né? Pode viajar, tem que viajar. Como é que foi essa experiência de ser orador da turma? Foi bom, muito bom, porque os professores têm capacidade para passar os bagagens para nós. Já enfrentou alguma situação de racismo, por exemplo, aqui? Eu acho que não. Se vai ter, eu não preste atenção, porque eu não venho para ser, eu não preste atenção a essas coisas ruins. Tu parece brasileiro, né? Disfarça bem. Eu acho que sim, mas eu sou haitiano. Então tá, obrigada então. Obrigado. Eu te amo vocês. Fala Eu te amo vocês. Eu te amo vocês. Falando muito bem, né? Bom, para a gente começar, os recentes casos da tragédia envolvendo os sírios têm comovido o mundo inteiro, né? Aqui no Brasil nós temos um grande número de refugiados sírios, a gente pôde ver um dos entrevistados era sírio, né? Tatiana, o que define uma pessoa que é refugiada? Qual é a diferença de um refugiado e de um imigrante? Perfeito.
Na verdade, os refugiados, eles vão ser pessoas que saem do seu país por causa de algum temor de perseguição ou por sofrerem uma perseguição, seja por motivo de raça, religião, nacionalidade, ser partidário de um certo grupo social ou também ter uma certa opinião política, né? A questão interessante é que no Brasil a gente também pode considerar refugiado aquele que vem por causa de uma situação de violação massiva de direitos humanos, né? Violação massiva e sistemática. Aqui no Brasil a gente também pode considerar refugiado, né? Então, são diversas as situações que a gente pode considerar uma pessoa refugiada. Entretanto, há também aqueles que são migrantes, propriamente ditos, aqueles que vêm, claro, para fins de trabalho, para fins econômicos, e também temos os asilados, que também não podem ser confundidos com os refugiados propriamente ditos, né? E essa é uma distinção importante, sobretudo nos casos em que a gente visualiza essas pessoas indo, por exemplo, para a Europa. Porque a questão do asilo e do refúgio, ela pode ser próxima, porque ambas são relativas a uma questão de opinião política, né? Só que a diferença é que um asilado, ele vai ter uma questão que é pontual para uma pessoa, né? Isso, pelo menos, nos tem as definições oriundas do direito internacional. Já o refugiado vai ser uma questão mais de grupo, uma questão mais em que essa pessoa sofre uma perseguição por motivos de ser parte de um grupo social que sofre um tipo de opinião política divergente daquela do governo, normalmente, que está numa determinada região, um determinado governo. E, Laura, a questão do visto humanitário. A gente sabe que os haitianos, eles estão numa situação, digamos, intermediária, né? Pode-se dizer assim, entre o refugiado e o migrante, né? Para os haitianos, há o visto humanitário. O que é esse visto? Quais os direitos que eles têm? O visto humanitário é um instrumento que foi criado, é um instrumento, na verdade, que ele muito se fundamenta na proteção humanitária que é garantida na Europa também, uma proteção complementar. O que acontece? No direito dos refugiados existe a gente chama assim de um pilar do direito dos refugiados, que é o princípio da não devolução, né? A gente não pode retornar pessoas para territórios onde elas possam sofrer tortura. E muitas dessas pessoas, muitas vezes, não se enquadram nessa definição de refugiado que a Tatiana muito bem comentou, que é muito limitada. Como o país não pode retornar essas pessoas novamente para os seus estados, e essa pessoa também não se enquadra nos direitos dos refugiados, nos anos 90, a Europa criou essa proteção complementar. E o Brasil, então, mais ou menos se fundamentando nos princípios da proteção complementar, que é uma proteção humanitária e temporária, criou o visto humanitário para essas pessoas que vieram para o nosso país em função de uma situação de violações de direitos humanos no Haiti, ou de uma situação que foi gerada ou que foi desencadeada pelo terremoto, mas que já ocorria antes. Essas pessoas não poderiam ser retornadas para o país de origem, o Brasil não queria retornar, mas não se enquadravam na definição de refúgio. Aí o Conselho Nacional para a Imigração, o CENIG, através de regulações, criou esse visto humanitário e concedeu o visto de permanência, de residência dessas pessoas aqui no Brasil. Agora, a gente sabe que muitos haitianos pagam muito caro para coiotes, para poder atravessar a América do Sul sem documentos, né? Por que esse visto humanitário não é concedido aos haitianos lá no Haiti mesmo? Olha, o que o governo fala, na verdade, é que não tem capacidade para atender a tantos pedidos quanto os haitianos fazem lá na capital, Porto Príncipe, que não teria a possibilidade de atender essa demanda, que é uma demanda muito grande. Então, o governo começou a dar conceder 100 vistos por mês e foi aumentando esses pedidos. Em alguns meses não concedia os vistos. Mas tu tem toda a razão, porque o que acontece é que como a gente limita as avenidas legais dessas pessoas virem para o nosso país, elas seguem vindo. Isso não impede que elas venham, mas elas têm que usar avenidas ilegais. E essas avenidas ilegais, em primeiro lugar, elas são muito perigosas, né? As pessoas têm os direitos humanos delas violados nesse percurso. E outro fator fundamental que o governo tem que imaginar é que todo esse dinheiro que essas pessoas dão para esses coiotes, na verdade, se elas chegassem no nosso país com esse dinheiro, elas poderiam começar uma vida de uma forma mais adequada aqui no nosso país. Então, a gente precisa criar avenidas legais. É uma desorganização. É uma desorganização e também, às vezes, uma falta de estrutura, né? E, às vezes, uma política de Estado o que a Europa faz muito bem, de eliminar avenidas legais, criando, assim, o tráfico. Mas eu diria, por exemplo, no ano de 2014, se nós formos analisar, né, os vistos concedidos, nós tivemos muitos pedidos também concedidos, não só lá em Porto Príncipe, mas também em Quito.
né, por parte do governo brasileiro em relação a esses haitianos que vêm para o Brasil com esse visto humanitário, né? Na tentativa justamente de coibir essas entradas ilegais ou pelo menos fazer com que o caminho seja encurtado. Ok, a partir então do Equador essas pessoas já viriam, portanto, com um visto, portando esse visto humanitário, né? E é sempre importante lembrar que o CENIG esse ano também fez com que esses vistos humanitários que tinham como objetivo, ou melhor, tinham um limite para serem terminados a partir de janeiro de 2015, eles fossem ainda passados para janeiro de 2016. Né? Então, é uma questão interessante também. Queria fazer a questão em relação à nossa lei de imigração que a gente tem no Brasil, que é uma lei muito velha, né, que é uma lei da época da ditadura, de 1980, e que trata o imigrante basicamente como um caso de polícia, e tem alguns termos na lei, tipo, vadiagem, clandestino, termos que remetem diretamente à linguagem que se usava na época da ditadura, né? E a lei que se usa até hoje, apesar de ter alguns remendos. E a gente sabe que tem no Congresso, né, está tramitando no Congresso, a possibilidade de uma nova lei de imigração. É fato que melhor do que essa, qualquer uma vai ser, mas o que vocês consideram sobre essa proposta que está com grandes chances de ser aprovada? O que aconteceu em 2013, 2014, o Brasil fez um grande movimento participativo de conferências no Brasil inteiro. Nós fizemos mais de 200 conferências no Brasil inteiro que se chamaram as Comigras, e essas conferências, então, culminaram numa conferência em São Paulo. Nessa conferência em São Paulo foram escutados a sociedade civil, organizações não governamentais, estava presente o poder público e os migrantes. E ali nós fizemos propostas para modificação desse Estatuto do Estrangeiro, que tu bem falaste, que é um estatuto que se fundamenta na teoria da segurança nacional e não em princípios de direitos humanos. Todo esse movimento, então, gerou um caderno enorme de propostas que foi sistematizado por uma comissão de especialistas que foi criada pelo governo federal. Desse trabalho todo surgiu um projeto de lei, o anteprojeto das leis de imigrações, mas esse projeto não foi adiante. E aí a gente tem um projeto que é bom também, do senador Aloysio Nunes, que elaborou um projeto melhor do que o Estatuto do Estrangeiro, mas que não enfrenta questões que para os migrantes, para nós, são muito importantes. Por exemplo, a criação de uma agência civil migratória para desvincular a recepção dos migrantes da Polícia Federal. Esse era um dos principais pedidos dos migrantes, mas que não foi atendido nesse projeto do senador Aloysio, que é o projeto que está seguindo adiante. A gente tem conversado com pessoas que têm feito lobby no Congresso para melhorar, né, para ver se nós conseguimos melhorar esse projeto, e isso tem sido possível, né? A oposição e o governo fizeram um acordo para passar adiante esse projeto, para que essa lei seja aprovada, então a gente tem conseguido algumas vitórias. Mas essa questão da agência ainda não foi um ponto em que a sociedade civil e os migrantes tiveram que ceder. Outra questão que preocupa as pessoas que militam nessa área e também os migrantes é que no Brasil o migrante não tem direito ao voto, né? Mas isso só seria possível através dessa modificação, através de uma emenda constitucional e não por lei. Então isso é mais difícil. E eu diria mais, eu acho que esse novo projeto, né, complementando o que a Laura já expôs, acho que é uma questão bem interessante a trabalhar com os diálogos que a gente pode ter com os grandes acordos de direitos humanos, os quais o Brasil, alguns faz parte e outros não faz. Dentre esses, por exemplo, há de se mencionar o protocolo adicional à Convenção de Palermo sobre o crime organizado, que pune, né, no caso, o tráfico de pessoas. Então, esse protocolo do Brasil faz parte, ótimo, mas não há, digamos, um diálogo com a nossa lei de imigrações. E também agora o Brasil ainda não faz parte de uma grande convenção, Convenção das Nações Unidas, contra o tráfico, no caso não tráfico de pessoas, mas em prol dos trabalhadores migrantes, né? E de suas famílias. Exato, de suas famílias. Essa convenção internacional, ela é muito interessante no âmbito da ONU, né? Porque ela trabalha com certos direitos, expandindo direitos para essas pessoas que viriam, no caso, trabalhar no Brasil, resolvendo uma grande parte dos problemas que a gente pode estar também, ou que a gente encontra já na nossa realidade, mas também que a nova legislação não acaba abarcando, deixando muito ainda algumas questões para algumas convenções espaçadas da Organização Internacional do Trabalho, as quais, muito embora protejam algumas áreas, por exemplo, marítimos ou profissionais liberais, não têm aplicação prática para esse influxo massivo de refugiados que nós temos encontrado, sobretudo dos sírios e dos senegaleses no Brasil, né, que fazem o grande número de refugiados no Brasil. Quando esses sírios e senegaleses eles vêm para o Brasil, eles também conseguem posteriormente trazer o restante da família? Por exemplo, vem um pai, mãe, deixa os filhos
na sua terra, na terra natal, eles conseguem trazer posteriormente? O que acontece hoje? Isso depende muito, porque assim, se eles forem, depois que eles fizerem essa solicitação de refúgio no Brasil, reconhecidos, né, a eles foi garantido o status de refugiado, a Convenção de 51, ela permite o que a gente chama de reunião familiar. Então, que essas pessoas possam buscar suas famílias e trazer para o Brasil. Isso, na teoria, funcionaria muito bem, mas na prática é complicado. A gente não tem tido esse mesmo benefício, por exemplo, com os migrantes haitianos que querem trazer suas famílias, porque o haitiano não é refugiado, né? Mas ele normalmente vem o homem, né? Cruza a primeira fronteira, tenta se estabelecer no Brasil e o passo seguinte seria trazer a esposa e tal, e isso tem sido bem complicado na questão dos migrantes, assim. É justamente a limitação do visto humanitário, né? Justamente porque o visto humanitário ele não tem como objetivo trabalhar com a questão de proteção que o refugiado teria. Né? Seria um visto tal como, por exemplo, uma pessoa que vem para fins de estudo, para fins de turismo, é um outro tipo de visto, inclusive não previsto na Lei 6815 de 80, né? Foi criado, inclusive, o CNI para essa situação específica, né? O que é interessante para um viés, digamos, uma resposta brasileira, mas também não uma resposta brasileira completa, na qual, de fato, faria com que essas pessoas tivessem todos os seus direitos assegurados, né? O que, claro, que se o Brasil fizesse parte das outras convenções internacionais, talvez tivesse que cumprir. Né, que também seria Diretor, a gente vai mostrar aquele vídeo do depoimento? Então vou continuar perguntando aqui. A questão do Brasil não ter, a gente vê que os imigrantes, principalmente os imigrantes, eles chegam sem informação nenhuma e não tem um órgão, uma referência de um órgão que centraliza tudo isso. Cada coisa eles fazem num lugar, na verdade. Por que o Brasil até hoje não tem? A gente sabe que sim, a questão da lei ser defasada, mas eu também vi que nessa lei que está em discussão agora, possivelmente não vai ter a instituição desse órgão ainda. Isso não dificulta muito? Com certeza dificulta. Se eu, por exemplo, trabalhando com algumas questões de alguns refugiados, né, de alguns depoimentos de refugiados que chegam, por exemplo, no Brasil, sobretudo em São Paulo, nós vamos encontrar relatos de pessoas que ficam 2, 3 dias no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, sem terem algum tipo de informação, ou pessoas que são levadas, por exemplo, para o centro de São Paulo e são deixadas no centro de São Paulo, né? Nesse papel é importante mencionar o papel da Caritas Arquidiocese, né? O papel da Caritas vai ser sobrenatural, no caso brasileiro, porque são eles que vão ajudar, de fato, a fazer um auxílio no sentido de levar a Polícia Federal para que seja, então, protocolado o pedido, ou seja, depois vão indicar, por exemplo, um abrigo para que essas pessoas tenham, de fato, algum tipo de subsídio inicial. Mas, de fato, nós não temos no plano brasileiro ainda alguma estrutura que possa possibilitar isso. Talvez são criados alguns comitês regionais e esses comitês regionais, às vezes, também têm esse papel importante de auxiliar o refugiado quando ele chega em algumas regiões. O Rio Grande do Sul tem, por exemplo, o Comirate, né? A cátedra é parte do Comirate, aqui no Rio Grande do Sul o trabalho ele é realizado em rede. Então, assim, a gente procura se utilizar das estruturas que o Estado já tem para atender os cidadãos, para atender os migrantes, para que a gente não crie uma segunda categoria de cidadãos. Essas pessoas têm que fazer parte da nossa sociedade. Então, o que a gente tenta, na verdade, é fazer um trabalho de sensibilização com os órgãos públicos. A gente trabalha muito em rede também com a Defensoria Pública, quando essas pessoas têm algum problema que envolve a justiça, com hospitais e com o sistema de saúde, por exemplo, o sistema habitacional. Tudo isso faz com que essas pessoas possam ter um acesso a esse tipo de direitos, assim como o cidadão brasileiro. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil, às vezes, impede que as pessoas tenham os seus direitos efetivados. Com relação a uma estrutura centralizada que pudesse atender essas pessoas quando elas chegam, é especificamente isso que faltou na nossa nova lei de migrações. Uma agência, mas não só uma agência de segurança, uma agência que pudesse centralizar a recepção dessas pessoas, fazer uma triagem, centralizar a recepção e indicar, olha, esse estado agora tem mais possibilidade de atender essas pessoas, então a gente pode estar enviando essas pessoas para serem atendidas no determinado estado, fazer essa triagem e essa organização de dados para conseguir organizar essas pessoas dentro do território brasileiro, que é muito grande. Para que eles não fiquem à mercê da sorte. Né? À mercê da sorte. Diretor, a gente consegue passar aquele relato da Carolina Heck, lá da Alemanha?
Não, a gente vai passar amanhã, então, um relato que ela fez sobre a situação na Europa dos refugiados. A gente podia falar um pouco disso também, eu acho que vocês podem passar um panorama do que tem acontecido lá, principalmente desses casos de nazismo, que está aumentando muito lá na Europa. Bom, em 2013 eu fiquei cerca de 3 meses na Sicília atendendo refugiados que naquela época chegavam da crise líbia, na crise na Líbia, que foi uma crise que antecedeu a crise na Síria, mas teve consequências menores, mas mais similares. E a gente vê que o que acontece na Europa é uma junção de... e aí a gente tem que falar, né, do papel da mídia na disseminação de ideias de que o imigrante vai roubar emprego, ideias preconcebidas de que o imigrante vem para concorrer, ou então de que o imigrante traz criminalidade, quando na verdade isso não se sustenta com fatos empíricos, com vida real. O imigrante, na verdade, ele traz desenvolvimento. A ONU tem realizado estudos do quanto a comunidade imigrante traz desenvolvimentos para os países de destino, e isso é importante que seja disseminado, por isso é importante um programa assim que possa demonstrar esses dados. E aí, esses discursos xenofóbicos, e a gente também fala islamofóbicos, né? Porque também se direcionam especificamente à religião muçulmana, em função das crises que são causadas muitas vezes, na verdade, como o nosso imigrante falou ali, por potências internacionais, e são acirradas por essas potências que depois não querem abrir as portas para as consequências dessas crises. O presidente da República Tcheca, em pronunciamento, ele disse, acho que de ontem, ele disse que nem todo terrorista, que nem todo muçulmano é terrorista, mas todo terrorista é muçulmano. Ele falou em público. Então ele faltou em várias aulas de história, na verdade. Porque terrorismo, a gente tem terrorismo em várias religiões, nacionalidades, inclusive a gente tem o terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que nós, brasileiros, somos vítimas na década de 60. Sim, e que a própria França também... A República Tcheca foi vítima. Exatamente. Tanto cidadãos europeus. Então, são visões equivocadas e que é muito importante que a gente tenha espaços como esse para destruir esses mitos, né? O GAIRE, o nosso grupo de assessoria a imigrantes e refugiados, faz muito esse trabalho de destruição de mitos, né? Um mito muito importante da gente entender é que 86% dos refugiados do mundo não estão na Europa. Eles estão em países como a Turquia, o Paquistão, Turquia, Paquistão, Jordânia e Líbano. Então, assim, estão em países em desenvolvimento, não nos países desenvolvidos, né? Quem sofre com essa crise de imigração, na verdade, são os países em desenvolvimento. Claro. E ainda fazendo um aporte, se a gente fosse notar, por exemplo, os números de refugiados no Brasil, você vai notar que a primeira categoria, de fato, nós temos ali os sírios. Mas nós temos a terceira ou quarta categoria, já são os libaneses. E por que os libaneses estão procurando, por exemplo, o Brasil? Eles não estão em conflito interno agora, porém, eles são os que mais receberam sírios a partir do conflito, né, iniciado ainda em 2011 em relação à Primavera Árabe. Então, nota que lá a gente tem mais de 1,5 milhão de pessoas que são refugiadas, que estão em campos de refugiados. Só que sem nenhuma perspectiva de que algum auxílio ou alguma solução vai ser dado para esse conflito. Então, você fica 1 ano num campo de refugiados, a ajuda financeira internacional por parte dos países desenvolvidos não chega. Então, a gente tem, por exemplo, situação de fome, situação por exemplo, de pessoas que estão tendo outros direitos violados, né? A própria educação, se a gente quiser falar em outros direitos também. Então, essas pessoas acabam saindo. Saindo desses campos de refugiado, acabam indo para o próprio país, fazendo com que os próprios cidadãos acabem também migrando para outras localidades, né? Então, essa é uma questão interessante. Importante dizer que nós vemos muito na mídia muitos refugiados indo para a Europa, mas a Europa não é o local onde a maioria desses refugiados sírios estão indo. Na verdade, eles ficam na própria região, né? Muitos deles, claro, são ainda deslocados internos, que é uma outra categoria, né? São pessoas que também saem da sua casa, mas elas não saem das fronteiras do seu estado, né? E acabam se deslocando para outras regiões do próprio país. Então, observa que muitos deles ou ficam no próprio estado ou acabam também saindo para a própria região, né? Então, é interessante notar que muito tem se falado da Europa, mas a Europa não recebe a maioria desses refugiados ainda, né? Bom, muito obrigado pela presença da professora de Direito Internacional da Uniriter e Unifim, Tatiana Cardoso Skeff. Seja muito bem-vinda à Conexão RS sempre. Obrigada. Muito obrigado. A integrante da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, a advogada Laura Sartoreto. Também muito obrigado, Laura. E a Marissa Sampaio, que é especialista também em Direito Internacional. Não, Direito Internacional. Relações Internacionais. Relações Internacionais. Sempre tem essa confusão, né? Muito obrigado.